Boa tarde, irmãos. Deus abençoa cada um. Deus abençoa os irmãos através da internet. Muitos irmãos nos acompanhando. Deus abençoa cada um, né? Deus abençoa todos os irmãos aqui, os irmãos de Novo Hamburgo, ali, irmão Liseu, irmão Yossi. Deus abençoa. Deus abençoa os irmãos de Viamão. Ontem tivemos uma reunião maravilhosa ali. E muita gente mesmo ali. Irmãos de Alvorada, de Viamão, lá do Capão da Porteira também. Vieram os irmãos e foi maravilhoso, né? Apesar da chuva, mas tudo faz parte, né? Nós vamos aproveitar o nosso tempo, né? Vocês podem sentar um pouquinho. O nosso assunto está em cima da mensagem Os Investimentos. Será uma pequena leitura ajudando os irmãos aqui e os irmãos através da internet, né? Que às vezes a gente anda muito com a cabeça baixa e a mensagem faz você levantar um pouquinho mais a sua cabeça, né? Você sabe que às vezes tem gente que anda de cabeça baixa, né? Baixa na vida espiritual, baixa na vida dos negócios, na vida financeira, na saúde também. O investimento está em tudo, né? Você tem que investir em tudo. Você tem que investir na sua saúde, na sua família, tudo, na sua empresa, né? Você tem uma empresa, você tem que investir na sua empresa. Não para o seu bem, mas para o bem dos funcionários, né? Para o bem dos clientes, a gente investe. Essa mensagem de investimento, vocês que têm começado seus negócios, eu até falei para o irmão Elevi, baixe a mensagem de investimento e estude ela. Porque o irmão Brana, ele não somente revelou os selos, mas nos ajudou em tudo, né? Mesmo em cuidar da nossa saúde, mesmo no casamento foi principal, né? Que a mensagem que ele trouxe, porque chegou num tempo como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. Então tinha que ajudar os filhos de Deus na parte do casamento. Aí eu disse, leia a mensagem investimento. E eu peguei a primeira parte dos primeiros 30 parágrafos, né? Você pode adquirir essa mensagem depois. E nós vamos lendo e comentando alguma coisa. Nós poderíamos também pregar, mas vamos ajudar, porque nós temos muita escritura, né, sobre esse assunto. Temos muita escritura, temos muita mensagem dentro deste assunto. Há muita mensagem, há muita escritura. Tem lado positivo, tem lado negativo. E eu estava estudando nessa manhã e vendo algumas coisas, né? Que às vezes as pessoas tomam o caminho errado. Quando o irmão Brana está falando isso aqui, o irmão Brana leva uma aplicação espiritual. É uma mensagem pregada depois dos selos. Ele disse, eu gostaria de chamar a vossa atenção por alguns minutos agora para a leitura da palavra de Deus. Gostaria de começar a ler no Evangelho de São Marcos, eu creio que é o versículo 10. Começar com o versículo 17. São Marcos 10, verso 17. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhes perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhes disse, por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhes disse, mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Jesus, olhando para ele, o amou e lhes disse, falta-te uma coisa, vai, vende tudo quanto tens
e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Mas ele, pesaroso dessa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Agora, você não pode deixar de ler os versos 28 ao 30, porque ele trata deste assunto no Evangelho de São Mateus, São Marcos e São Lucas. Agora, se você vê os versos 28 ao 30, ele disse assim, São Pedro disse, Pedro começou a dizer-lhes, eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Quando nesse inteirinho aqui, Jesus está dizendo quão difícil é que eles confiam nas riquezas, herdar o reino de Deus. E Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos ou irmãs, ou pai ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim do Evangelho, que não receba 100 vezes tanto. Já nesse tempo, o jovem não ficou para ouvir o restante da mensagem. Diz a Bíblia que ele se retirou triste. Ele não ficou para ouvir o final da mensagem. Jesus estava chamando ele, o irmão Brana está usando essa mensagem, essa escritura na mensagem investimento. Jesus estava chamando ele para um investimento. Ele queria saber o que deveria fazer para herdar a vida eterna. Agora, ele entendeu que Jesus tinha dito para ele que ele tinha que ficar pobre. Ele não esperou. É o problema das pessoas que eles não esperam para ouvir o restante. Aqueles discípulos de João, que Paulo encontrou lá em Éfeso, eles não sabiam que sobre o Espírito Santo, nunca ouvimos, mas João tinha pregado. Só que eles ficaram tão alegres com a primeira parte da mensagem que eles foram embora. Como você fica tão alegre com a primeira e segunda etapa da mensagem do irmão Brana, você se vai. Mas ainda tem a terceira etapa. Então, Jesus disse assim, que não receba 100 vezes tanto já neste tempo, em casas, irmãos e irmãs, e mães e filhos e campos, com perseguições. E no século futuro, a vida eterna. Você já tinha observado isto? Que o Senhor possa adicionar suas bênçãos, parágrafo 24. A palavra enquanto nos esforçamos para tirar desse texto um contexto. Agora, pensando no assunto de estar com as pessoas de negócio, eu sempre penso que as pessoas de negócio estão sempre interessadas em bons investimentos. Então, tirarei o tema agora para os próximos poucos momentos, os investimentos. Um bom homem de negócio está sempre procurando por um bom, seguro investimento. Se ele não está, então ele não é um bom homem de negócios. Ele deve procurar por algo que seja real. Quer dizer, o seu trabalho também é um negócio. Agora, se seu trabalho te tira dos cultos, diz o profeta, então não foi Deus que te deu. Eu tenho que te dizer a verdade. Se ele te tira dos cultos, vamos dizer, isso não quer dizer que você não pode fazer hora extras e tudo. Não. O patrão pedindo, você tem que fazer. Mas aquele trabalho que te tira dos cultos. Eu sei que isso aí é forte para alguns irmãos, né, que tem que trabalhar de guarda, e tem que trabalhar sábado, domingo, e não pode vir nos cultos, mas é a verdade. Ele deve procurar por algo que seja real. Parágrafo 26. E eu gostaria de falar com vocês sobre o convite que eu lhes fiz há poucos minutos atrás, nessa apólice de vida eterna. Como eu me apresentei como um homem de negócios, e eu tenho um negócio, e eu gostaria de falar com vocês alguns momentos sobre isto. E algumas escrituras eu tenho anotado aqui embaixo. E o texto eu gostaria de usá-lo por alguns momentos
essas notas. Eu vou fazer só uma pergunta. Quantos conhecem e já leram a mensagem Os Investimentos? Levante a mão. Irmão Jonas. Mais ninguém? Vocês nunca leram a mensagem Os Investimentos? Não? Então vocês vão no Busca e leia ali. Se tem o tablet, não está. Ela não está no tablet da Voz de Deus, mas no Busca de Goiânia está. Você vai, baixa o Busca Mobile e você leia a mensagem dos investimentos. Vai te dar uma visão. Porque às vezes a gente começa a tropeçar nos negócios às vezes, vamos deixar para mais adiante. Agora, quando nós estamos falando de investimentos, nós não estamos falando de jogo. O profeta explica aqui, investidor e jogador, duas coisas diferentes. Olha o que o profeta diz, não é um bom negócio jogar. Qualquer um sabe disso, que o jogo não é um bom negócio, porque é na base da sorte. Investir não é base de sorte, é um trabalho. Você nunca ou raramente vê um jogador, reticência, um dia ele é um homem rico e no dia seguinte ele está pedindo esmolas. Por quê? Ele confia na sorte. Você vê que Jesus chamou o jovem para investir. Jesus também conta a parábola dos talentos. Vocês conhecem a parábola dos talentos? Ele deu 5 talentos para um, 2 para outro e 1 para o outro. O que recebeu um, enterrou. Ele não era um investidor. Ele queria receber 5. Se ele não pôde trabalhar com 1, como ia trabalhar com 5? O Senhor dá para você de acordo com a sua capacidade. Com a sua capacidade que você tem para trabalhar com aquele talento. Ele deu aqueles 2, aquele moço foi lá e ganhou mais 2. Ele deu 5, aquele foi lá e ganhou mais 5. E o Senhor disse, muito bem, servo bom e fiel. Agora, o que recebeu 1 e enterrou, ele disse, mau servo. Mau. Então o Senhor tirou dele e deu aquele que tinha. Então, um dia ele é um homem rico e no dia seguinte ele está pedindo esmola. Então você depende muito da sorte ao jogar. Eu penso que um jogador está simplesmente vivendo na reserva do momento e não está olhando em frente para o futuro, ou ele não estaria jogando. Como é que era essas pirâmides que tem por aí, né? Isso aí é a maior picaretagem que existe. Eu vi falar de um pastor que permitiu aquilo na sua igreja e deu uma confusão. Deu uma confusão muito grande. Fechou a igreja. Sim, porque o pastor estava pensando num lucro para ele também. Teve irmãos que venderam casa, venderam carro. Um irmão estava me contando esses dias para poder aplicar. E o pastor dando apoio àquele parente seu que estava fazendo aquilo ali. É uma picaretagem. E pegou o dinheiro de todo mundo e sumiu. Agora, investimento é outra coisa. Nós vivemos numa era de investimentos, de aplicações. No mundo hoje. Parágrafo 28. Vamos vendo o profeta falando. E eu não creio nesses investimentos que enriquecem da noite para o dia, nem mesmo em alguns negócios não identificados. Houve muitos irmãos que caíram nisto. Nós tivemos muito disso. E ainda existe. E ainda tem gente também para cair. Agora, qualquer bom homem de negócio não se arriscaria. Porque o homem de negócio ele tem uma visão. Ele tem uma visão.
Ele não é um cara ambicioso. O ambicioso aí é que é o perigo. Porque o ambicioso ele cai em qualquer coisa que aparece, ele cai, porque ele quer ficar rico. Não, o homem de negócio, ele está trabalhando com os talentos que Deus lhe deu. Como o profeta mais adiante vai falar para você, você não deve ficar com o seu dinheiro no bolso, seu dinheiro no banco, você tem que realmente trabalhar com aquele dinheiro que você tem. Você teve um fundo de garantia, você tem que investir ele, não vai para o shopping e gastar tudo, aquele seu suor de 10 anos que você tem trabalhado e você joga tudo fora, ou então botar em cima de um carro velho. Você vai botar 20 anos de fundo de garantia num carro velho. Quer dizer, isso aí não é inteligência. Agora, tem gente que coloca num caminhão para trabalhar, encosta numa madeireira, isso é investir. Aí é diferente. Vamos mais um pouquinho? Agora, qualquer bom homem de negócio não se arriscaria assim. Talvez em suas economias da vida, né, seus ganhos, como eu estou falando agora, e você investiria em algo que conhece, ficaria rico rapidamente, e não é identificado. Alguém chega com algum tipo de ideia que, aqui nós temos determinada empresa aqui, e ela não tem nenhum alicerce. Aí você nem investiga, você apenas vai na tela da internet e faz o depósito e aquilo não existe. Essas coisas que aparecem na internet aí. Agora, se você tem visão de negócio, você sabe que aquilo ali é uma fria. Você não vai colocar seu dinheiro ali, você vai perder. E alguém diz, nós temos determinada empresa aqui e ela não tem nenhum alicerce. Eu creio que um bom, saudável homem que pensa seria tolo em tentar fazer um investimento em uma companhia como aquela. Seria tolo, seu dinheiro, seu suor, seu ganho, toda a sua vida. Ou coloca numa casa, coloca num terreno. Um dia, se colocou num terreno, talvez não tenha valor hoje, mas o ano que vem já vai render. Se você vai vender, você já não vai vender mais pelos 50 mil que você pagou. Se de repente aparecer um grande loteamento ali perto ali, e vão fazer indústrias e condomínios, ele já vai valer o dobro. Então você investiu bem. Então foi bom você andar de bicicleta todo aquele ano, né, do que ficar empurrando carro. Mas vamos lá. Porque eu tinha um amigo, certa vez, o irmão Brana contando, que eu tinha um amigo, certa vez, que tentou tal coisa. E quanto ele a fez, ele perdeu tudo que tinha. E perdeu todos os ganhos de sua vida. Olha, aí é aquele homem que vai fazer um negócio e ele não consulta o seu pastor. Ele já diz assim, o pastor vai dizer que não. Né? Porque essa companhia aí, alguns já entraram, não deu certo, tal, mas eu acho que vai dar certo. Mas o pastor acha que vai dizer que não. O pastor vai dizer que a gente tem que orar. Sim, você tem que orar. Você tem que buscar Deus para saber se é a direção de Deus ou não. E o irmão Brana falando do amigo dele, já estava quase para se aposentar. E ele pensou, bem, eu vou arriscar. Uma companhia, uma empresa que não tinha alicerce, uma empresa de picaretas. E ele arriscou tudo que ele tinha ganhado, diz o profeta aqui. Era amigo do irmão Brana, porque o homem parecia saber a respeito do que estava falando. O homem falava bem. E quem vai vender o seu produto fala bem. Ele é treinado a enganar.
É igual a serpente. A serpente enganou Eva, porque falava bem. Teve pregadores, e há pregadores que enganam o povo porque eles falam bem, sabem colocar as coisas. Não é igual nós, que não sabemos falar bem. Mas quando foi descobrir, a companhia era apenas uma companhia fantasma. Você pensa que o dinheiro volta? Você vai achar o homem? Não. O endereço também não existe. Irmãos, é o seu dinheiro. E não havia estoques em nada. Assim, o pobre sujeito perdeu tudo que ele possuía. Não tinha nada. Ele também não queria escutar o pastor. Não quis escutar o amigo, o irmão Brana. Perdeu tudo. E tem muita gente que perde tudo. Então eu penso, se um homem deseja fazer um bom investimento, ele deve primeiro examinar a sua companhia. Ou seja, onde for que ele esteja colocando seus investimentos. E descobrir o que ele fará. Eu penso que qualquer pessoa sensata que pensa, faria isto. Mensagens e Investimentos 31. Então, outra vez, antes de eu seguir em frente, eu gostaria de dizer, não é uma boa ideia guardar seu dinheiro no bolso. Vocês estão me ouvindo, vocês pela internet? Dentro do colchão. A casa pode pegar fogo e foi embora o dinheiro. Tem gente que bota dentro do colchão, né? No meio do sofá. Muitas pessoas dizem, eu deixarei no meu bolso. Estou com ele. Mas você sabe, vocês homens de negócios e mulheres, vocês não pensam assim. E isso não é uma boa coisa, porque ele pode ser roubado. Quantas pessoas perdem o seu dinheiro? Mateus 25, Jesus conta sobre os talentos. Ele está falando sobre investimentos. Ele está falando de investimento espiritual e natural. Você tem que saber. Cuidar do que é seu. Uma dona de casa é uma boa investidora. Ela não joga comida fora. Vamos dizer, ela não joga o arroz fora. Sobrou meia panela de arroz meio-dia, ela não joga fora. Porque se ela jogar fora, no final do mês, vai sentir no orçamento. Então, ela pega aquela meia panela de arroz, ela coloca ovos, um pouco de farinha e faz os bolinhos de arroz. E a criançada, à tarde ou então à janta aquilo ali. Você já poupou. Você sabe economizar. Tem gente que não come comida requentada. A comida que sobra joga tudo fora. Hoje no mundo é um grande desperdício, né, de comidas que vai no lixo. Por isso o mundo está na situação que está. A igreja está na condição que ela está hoje. São Mateus 25, 32. É melhor tê-los em... Olha, ele disse que é melhor você ter seu dinheiro em circulação. Como o Senhor disse certa vez, ele deu tantos talentos para tantos. E tais, então, eles fizeram um investimento com isto. O irmão Bruno está usando a Bíblia. Você aplicar o seu dinheiro. Hoje na internet, você aplica o seu dinheiro na internet. Agora, se você não tem experiência, não entra. Procura alguém que já está no ramo.
alguém que já está aplicando, se orienta com aquela pessoa, faça um curso. Eles dão curso. Você tem que pagar, não é, irmão Jonas? Tem que pagar. Depois você vai ganhar. Você está investindo. Irmão Brana disse, o dinheiro tem que estar em circulação. Jerusalém ia ser destruída no ano 70, de acordo com a profecia. Ia ser destruída. E os irmãos tinham propriedades. Mas a igreja tinha estrutura. E eles não perderam. Os fiéis não perderam nada. Eles venderam tudo, porque Jerusalém ia ser destruída. Tito cercou Jerusalém e destruiu, mas os irmãos não estavam lá mais. Eles precisavam sair dali. Porque às vezes as pessoas interpretam que tem que vender e botar os pés dos apóstolos. Eles venderam porque tinham que sair de Jerusalém. Os irmãos de Antioquia não venderam suas propriedades, e nem de outra cidade, só o povo que estava ali em Jerusalém. E depositaram os pés dos apóstolos e tinha que comprar em outro lugar. Ou você não entende assim isto? Não é como alguns que mandaram o pessoal vender tudo que tinha e depois foram para uma fazenda. E os irmãos todos morando nos seus kitnet e o pastor morando numa grande mansão no meio. Esse um pastor que esteve lá estava me falando. Falta de esclarecimento das Escrituras, né? Então, voltando ao seu dinheiro, às suas economias, você tem que ter ele em circulação. Eu estou falando para muita gente, não é somente vocês aqui. Você tem que botar ele em circulação. Você tem dinheiro para comprar 4 carros para colocar na praça de Uber? Compre. Você vai ganhar. Vai render. Ele disse, seguro, investimento. Ele lhes deu lucros. O que ganhou 5, granjeou mais 5. O que ganhou 2, granjeou mais 2. O que recebeu 1, enterrou. E o Senhor disse, por que você não colocou no banco? Quando eu voltasse, eu ia receber os juros. Mas quando aquele homem disse, eu apenas o guardei, eu não quis arriscar. Eu o coloquei no meu bolso, eu o enterrei em algum lugar. Então ele tomou o que ele havia lhe dado e deu àquele que havia tirado mais lucro, que o colocou em bons investimentos. E essa é a maneira de nosso Senhor fazer as coisas. Aí você pensa, mas eu tenho pouco, né? Eu tenho um pouco, eu vou fazer um passeio, aí vou voltar com o bolso vazio. Se tem pouco, investe o pouco que você tem. Investe o pouco. Eu lembro quando eu comecei no ministério, o pai do irmão Jonas, irmão Moacir, ele viajava comigo, ele levava um saco de alho. Chegava em Bom Jesus, ele vendia todo o saco de alho, e lá o pessoal planta alho. Quando eu visitava os irmãos, ele saía com um saquinho de alho, voltava com os bolsos cheios. Vamos dizer, você hoje compra ali R$200 de alho e você vai ganhar R$300. É só um exemplo. Então, a viagem que ele fazia comigo, ele fazia trabalhando. Isso se chama investimento. É pouco, mas você é de pouquinho, né? É de grão em grão que a galinha enche o papo. Mas eu só tenho pouquinho, mas começa com pouquinho. Vai devagar. Não tenta
Não tentar abraçar o mundo já de uma vez. Não, vai devagarinho. Vai devagar. Deus abençoa também o irmão Elevi, de repente está nos ouvindo. Ele agora está para inaugurar uma outra barbearia em Valahaya, ali no Morro Halten. Sucesso, mas vai devagar. Deus está abençoando. E eu disse para ele, leia a mensagem dos investimentos. Isto vai te ajudar. Ele tem o espírito de homem de negócio. Você tem o espírito de homem de negócio. Uma mulher de negócio. Trabalha. Você pode trabalhar em casa hoje. Você pode trabalhar em casa. Há muita gente que trabalha em casa. A minha nora, de repente, está me ouvindo. Ela trabalha em casa. 33. Agora, porém, se você fosse investir em algo que você quisesse estar seguro, você encontraria alguma boa empresa de confiança que prova que pagará corretamente. Agora, este é um bom, seguro investimento. Após você testar a firma, você tem que testar. Você conhecer seus princípios, falar com alguém que já negociou com essa empresa e ouvir o testemunho de cada um. Não é assim tradiçola. É 100%. Eles são sempre corretos. Na mosca, quer dizer, eles são sempre corretos na mosca com seus dividendos. E há grandes recursos de capital atrás daquilo, pois a companhia não vai falir. E esse é um bom, seguro investimento, é um bom negócio. E agora, através de toda a vida, isso tem sido, diz o profeta, ensinado às pessoas. Toda a vida, desde o jardim do Éden, isso tem sido nos ensinado. A economia, o investir, tanto na vida física, espiritual, econômica, financeira. Veja o que John Wesley falou. Eu não tenho tempo de ler tudo. Quão notável é o fato que esta era é caracterizada pela moeda. Parágrafo 5 da Era de Filadélfia. Porque a mãe e as filhas estão todas comprando o seu caminho para o céu. Eu não estou pregando dízimo aqui. Eu estou falando sobre investimentos. Dinheiro e não o sangue é o preço de compra. O dinheiro e não o espírito é o poder que os impele para frente. O Deus deste mundo, Mamon, tem cegado, ele disse, os seus olhos. Durante todo o tempo da vida de John Wesley, durante toda a sua vida, ele podia ter adquirido grande riqueza. O irmão Branham podia ser o homem milionário, bilionário, se ele quisesse. Antes dos anos 50, um bilionário americano, tipo este que está comprando o Twitter, um dos homens mais ricos do mundo, deu um cheque de $5 milhões para o irmão Branham. Porque uma parente dele tinha sido curada. E o Espírito Santo, no coração do irmão Branham, disse, não recebe. Não te chamei para isto. O irmão Branham disse, guarda o seu cheque. Ele disse, isso não me faz falta. Os bancos, levou o irmão Branham até uma montanha e mostrou, e disse, até onde você possa enxergar é meu. Atrás daquelas montanhas tem uma cidade, todos os bancos são meus. Recebe. O irmão Branham mandou ele olhar para cima. Disse, olha para cima. Ele olhou. E além daquelas estrelas, o que é que você tem lá? Ele disse, nada. Ele disse, lá é tudo do meu pai, é tudo meu. Ele podia ser um homem bilionário. Mas Deus disse para ele,
para que ele se livrasse de 3 coisas: dinheiro, fama e mulher. Porque com dinheiro caiu Balaão, mulher derrubou a Sansão e a fama derrubou a Saul. Tá? Então, ele lutou durante toda a sua vida. E da mesma forma, John Wesley, durante o tempo de sua vida, ele podia ter adquirido grande riqueza, mas não o fez. Me fez lembrar aqui agora, hoje de manhã eu estava lembrando, eu conheci um pastor no Congo, ele tem uma grande igreja, tem uma gráfica, já traduziu todas as mensagens para distribuição no francês, no português, mas ele deve ter como que uns 20 mil membros, mas o povo da África é muito pobre. Ele deve ter lá uma dúzia ou meia dúzia de pessoas que sustenta aquele ministério. Como começam as coisas? Um irmão entrou na selva com uma picareta. E as selvas do Congo são perigosas. E ele encontrou um diamante. E aquele diamante era o diamante mais caro do mundo. O irmão de Oca, ele tinha comprado todas as máquinas para poder imprimir as mensagens do irmão Branham. E ainda precisava pagar. Comprou por fé. Este irmão entrou na selva, encontrou um diamante. O irmão ficou bilionário. E só aquele irmão, com o seu dízimo e a sua oferta, pagou toda a gráfica. Toda a gráfica. Então, quando Deus dá algo para um filho de Deus, é porque Deus realmente está trabalhando através daquele instrumento para sustentar a sua causa, a sua obra. Sempre foi assim. De repente, o jovem rico estava pensando que Jesus ia pedir o seu dinheiro, porque quem acompanhava ele era pobre. Ele não esperou para ouvir o restante da pregação, o final, o desfecho. Mas Pedro disse: mas Senhor, nós deixamos também tudo. Pedro tinha uma empresa de pesca. E Jesus disse: olha, vocês vão receber 100 vezes tantos. 100 vezes tanto. Nós não sabemos o fim do jovem rico, mas o profeta de Deus prega que ele morreu. E ele foi para o inferno. E os seus irmãos estavam brigando por causa daquela herança. Se ele vendesse, seus irmãos não estariam se matando e ele teria o tesouro no céu. Ele não fez como Jesus mandou? Então, John Wesley, durante o tempo de sua vida, ele podia ter adquirido grande riqueza, mas não o fez. Seu dito favorito no tocante ao dinheiro era: ganhe tudo que puder. Ele sempre dizia para a sua igreja, para o seu povo, a sua pregação: ganhe tudo que puder. Tudo. Porque às vezes a gente quer espiritualizar muita coisa, né? E você pode ganhar? Ganhe. Mas não jogando na loteria, porque está errado. O jogo é do diabo. Agora, o investimento não. Jesus ensinou a investir, não jogar. É investir. É duas coisas diferentes. Você investir e você jogar. Tem gente que joga. Tem crente que joga, mas você está errado. Então, John Wesley disse: ganhe tudo o que puder. Economize tudo o que puder. Ganhe tudo o que puder e gaste tudo? Não, economize tudo o que você puder. Tudo. Porque os pais entesouram para os filhos.
tudo que os pais estão fazendo é para os filhos. Os filhos não entesouram para os pais. Agora, os pais entesouram para os filhos. Agora, ele disse aqui, mas não o fez, né? Ganhe tudo que puder, economize tudo que puder e dê tudo que puder. Quão estranho seria para Wesley voltar e ver a denominação que ostenta o nome de metodista hoje. Eles são ricos, riquíssimos. Tiveram uma mensagem. O seu mensageiro diz, ganhe tudo que puder. Economize tudo que puder. E eles ficaram o quê? Riquíssimo. Mas eles são riquíssimos. Mas a vida e o poder de John Wesley está ausente deles. Eles esqueceram de seguir aquela vida piedosa. Eles esqueceram de seguir aquelas pregações de Wesley. Mas o que Wesley ensinou sobre ganhar? E eles ganharam, são ricos. O povo da mensagem também hoje são riquíssimos. Muitos são riquíssimos. Mas irmão Branham deixou um exemplo de vida. Irmão Branham deixou uma mensagem chamada investimentos. Você vai ler essa mensagem até o final dela. Eu apenas li poucos parágrafos dela aqui, nós comentamos alguma coisa, mas você depois leia, releia essa mensagem. Vai te ajudar muito na sua vida financeira e na sua vida espiritual. O investir. Apocalipse 10, 8 a 11, João come o livrinho. O comer o livrinho também é investir no espiritual. Porque quem não comeu, não teve o lucro dos selos, o lucro dos trovões, o lucro do novo nome. Porque ele não comeu. Agora, quando você come, ele é amargo. Ele é doce na boca, mas é amargo no ventre. Porque você tem que fazer como Jesus disse. É melhor dar do que receber. Chega aquela hora que você não somente recebe, mas você tem que aprender também a dar. Deus assim te abençoe e seja um bom investidor no reino de Deus. Investidor na sua família, né? Na sua vida. E Deus assim continuará te abençoando. Vamos ficar de pé? Tinha umas outras mensagens aqui, mas nosso tempo já está se esgotando. Amado Deus, soberano Pai celestial, abençoa os nossos irmãos, Senhor. Dê a eles a tua bênção, a tua graça, o discernimento, como nos ensinou o profeta aqui, sobre investir, investigar, provar, para que não aconteça como aconteceu com um amigo do irmão Branham. Perdeu todo o lucro da sua vida, toda a sua vida, porque investiu em algo que era fantasma, algo que não existia. Eu peço a tua bênção para cada um, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.